Shalom, shalom, minha irmã, shalom de Deus na sua vida, na sua casa, na sua existência. Bom estarmos aqui para mais um tempo de reflexão, porque é só para a gente refletir realmente algumas situações e eventos que porventura acontecem na nossa vida, que de alguma maneira também aconteceu na vida de outras mulheres, na vida de outras que já passaram por essa terra. Então, se você é nova aqui, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, seja muito bem-vindo. Nós somos mulheres que desejamos ter a nossa vida transformada em Deus. E com certeza estamos em busca da nossa melhor versão. A nossa melhor versão ela só pode ser construída em Deus. Porque quando eu olho para mim, eu encontro muitas coisas que verdadeiramente não estão de acordo com aquilo que Deus sonhou e projetou para a minha vida. Talvez você também se encontre nessa mesma situação. Nós vamos refletir sobre uma mulher órfã. Quando a gente pensa em órfã, existem 3 mulheres que estão envolvidas nesse cenário. Noemi, Ruth e Órfã. Só que a gente não vai falar de Noemi nem de Ruth. A gente vai tratar exatamente a situação de Órfã, que está registrada em Ruth, no capítulo 1. Eu gostaria de ler o 14. Então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E o que significa isso? Essas 3 mulheres, elas ficaram viúvas. E a situação delas ficou muito difícil. E dentro desse contexto de ficar muito difícil a situação delas, até pela questão cultural da época, que eu não vou entrar aqui, porque eu quero refletir exatamente sobre os nossos dias. Quando a gente olha para esse cenário, um cenário de dor, um cenário de luto e um cenário de muita luta, a gente percebe entre essas 3 mulheres, Noemi e as 2 noras, Ruth e Órfã, cada uma teve que tomar uma decisão. E se a gente for analisar, cada uma tomou uma decisão diferente. E essa é quando o Órfã, ela beija sua sogra e se despede dela, foi a última vez que se ouviu falar dela. Isso mostra que as decisões que nós tomamos, elas vão nos colocar em lugares de esquecimento ou em lugares de destaque. Obviamente que nós não vamos tomar decisões para estar em lugar de destaques. As nossas decisões, elas precisam estar em primeiro lugar no projeto e no planejamento de Deus, no que Deus pensou e sonhou para as nossas vidas. Quando eu penso nessas mulheres, eu fico pensando como nós somos mulheres que sonhamos. Elas também sonharam. Elas sonharam ter uma vida, elas sonharam ter outra condição, elas sonharam, talvez nunca passou pela cabeça delas, viver o cenário que elas viveram. Um cenário realmente de sofrimento e dor. Só que mesmo diante desse cenário, mesmo diante de todo esse contexto que nós estamos vendo, cada uma tomou uma decisão diferente, o que culminou com destinos diferentes. Nós não podemos falar de Órfã porque, como eu já falei, aqui se encerra o que se conhece dela. Mas a gente conhece a história de Ruth, que em outro momento nós vamos trabalhar. Mas então a primeira coisa que nós precisamos refletir sobre Órfã, nós temos que ter muito cuidado quando nós tomamos decisões. Porque a decisão, ela pode ser um canal para que você viva um sonho em Deus ou não. Então, de acordo com o que a gente decide, toda a decisão precisa estar de acordo com os princípios da palavra de Deus e de acordo com o que Deus sonhou para nós.
Então, quando eu penso em tomar decisão, é muito comum as pessoas quererem tomar decisões no meio do furacão, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da luta. No meio do furacão, não temos consciência para tomar decisão. Não temos uma consciência, digamos, saudável, adequada, para que a gente possa tomar decisão. No meio da luta e do furacão, tudo que a mente quer é manter você vivo. Então, quando a gente está no meio de uma guerra muito grande, talvez como essas mulheres estiveram pela luta da sobrevivência, tudo que a mente quer é manter o padrão da sobrevivência. Então, quando a gente está naquela agonia, naquele sufoco, naquele conflito, a mente está trabalhando exatamente para isso, para manter a pessoa viva. Ou seja, por uma questão viva real, física, emocional, espiritual, ou psíquica, mas a mente sempre, ela entra no modo sobrevivência. E quando eu fico no modo sobrevivência, eu estou me debatendo. Normalmente no modo sobrevivência, a gente quer sair do sofrimento, a gente quer sair da dor. E nessa condição, a gente não tem raciocínio lógico suficiente para tomar decisões. Não se é sugestivo, por exemplo, tomar decisões no meio da batalha. No meio da batalha, lembre, nós estamos no modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, nós só queremos verdadeiramente e precisamos somente sobreviver. O que eu preciso entender com isso? Que para eu tomar decisões conscientes, toda decisão ela vai ter consequência, boas e ruins. Não tem uma decisão que vai ser só boa. E não tem uma decisão só ruim. Toda decisão ela vai trazer consequências. O diferencial disso é que em algumas decisões eu vou tomar em Deus. E Ele é Senhor fiel e garante a vitória. E outras eu vou tomar em mim mesmo. Somente porque eu quero sair daquela situação que me traz conflito, ou angústia, ou dor, ou ser alguma coisa que você esteja vivendo. E aí quando eu tomo a decisão, facilmente nós somos enganados. Facilmente nós saímos daquilo que Deus projetou e sonhou para nós. Então a gente tem que ter muito cuidado. Como eu tomo decisão? Não é no meio do conflito, não é no meio da dor. Então, se eu estou no modo sobrevivência, eu vou estar ali só tentando sobreviver, tentando ficar bem. Quando eu vou tomar decisões, eu preciso estar regulada as minhas emoções. Eu preciso estar espiritualmente entendendo o movimento da nuvem e da coluna de fogo, o movimento de Deus. Preciso entender o movimento de Deus. Eu preciso ter dormido. Não tome uma decisão sem dormir. Porque pensa num negócio ruim de dar conselho quando você não dormiu. O seu humor fica alterado, o estresse aumenta, o hormônio cortisol fica também alterado, e isso tudo faz com que você não tenha consciência suficiente, saudável, boa, para tentar tomar uma decisão correta. Então, quando você não dormiu, está cansado, não tome decisão cansado. Não tome decisão sem ter dormido. Não tome decisão com fome. Então, o que você precisa? Tá bem. Físico, corpo, alma e espírito. Tome decisão como? Eu tô satisfeita, eu tô cheia, eu dormi, eu tô bem, eu tô emocionalmente regulada. Então, eu vou ter a consciência de buscar em Deus algumas respostas. Eu não vou estar só no modo sobrevivência. E uma coisa que a gente pode também analisar na vida de Orfa isso é muito para nós, muitas mulheres sonham, mas a gente costuma muito estar, a gente fica muito visual, a gente fica muito, e é natural, não tem nenhum problema nisso, só que a gente não pode viver pelo que nós vemos. Porque quando nós entendemos o Deus que nós servimos, quando nós entendemos o projeto de Deus, quando nós entendemos a ação de Deus, nós não podemos mais viver a partir do que nós vemos. Nós vamos viver a partir do que nós cremos. E um exemplo bom é Ruth. Porque Ruth e Orfa, elas estavam na mesma situação. Idêntica, mesma, não havia nenhuma
nada diferente. As duas estavam na mesma situação. E uma tomou uma decisão, outra tomou outra decisão. Então, por aí a gente vê que a gente vai... não pode viver a partir do que nós vemos. Porque como elas estavam na mesma situação, uma teve uma interpretação. Eu não vou ficar aqui, eu vou me apegar a ti. E a outra teve uma outra interpretação e decidiu sair. Então, o que eu quero que você e eu entenda? Não, a gente não pode viver pelo que a gente vê. A gente não pode ter uma fé pontual. A gente não pode simplesmente viver, hoje tá tudo bem, então eu creio. Amanhã não tá tudo bem, então eu deixo de crer. Não, a gente precisa verdadeiramente entender que nós somos mulheres chamadas para viver não a partir daquilo que nós vemos, mas a partir daquilo que nós cremos, a partir daquilo que verdadeiramente Deus tem gerado no nosso coração. Nós precisamos sim ser mulheres diferenciadas como Ruth, que tomou a posição de permanecer, mesmo que o cenário fosse totalmente desfavorável. Isso é uma entrega. Olha, Senhor, não sei o que vai acontecer, mas eu tô aqui, vou aqui permanecer firme em ti. Tem uma outra coisa que a gente precisa analisar, no momento de conflitos, normalmente a gente desiste. Se você é chamada em Deus para realizar, para cumprir um propósito, não desista. Aprenda a descansar. A maior dificuldade nossa é descansar, porque muitas mulheres, elas se culpam por descansar. Muitas mulheres, elas não conseguem descansar. E aí o que acontece? Elas tentam sobreviver e vai. Quando chegam num nível de esgotamento maior, elas desistem. Não aguento mais, estou muito cansada. Então a gente tem que aprender a descansar. E esse descanso, verdadeiramente, ele precisa acontecer na nossa vida para que a gente recarregue a nossa bateria emocional, para que a gente recarregue a nossa bateria espiritual, chorando, clamando, declarando a palavra em Deus. E a partir disso, a gente teve esse momento de se recolher, a gente retorna do mesmo ponto que nós estávamos antes. Diferente de quando eu desisto. Eu abandonei o meu posto. Eu abandonei aquilo que eu estava fazendo. Eu abandonei o ponto que eu estava. Então, se eu abandonei, eu verdadeiramente não tenho mais o que fazer, porque eu desisti. E a gente vê também a diferença clara das duas mulheres. Ruth, ela permaneceu, mesmo com a situação sendo, como eu já falei, totalmente desfavorável. E Orfa resolveu desistir. Seguiu segundo aquilo que ela entendia que era o correto. Então, tem outra coisa que eu quero encerrar esse tempo lendo essa frase. Não seja Orfa que retrocedeu. Seja Ruth que acreditou e venceu. Não seja Orfa que retrocedeu. Seja Ruth que acreditou e venceu. Que essa palavra possa ministrar ao seu coração nesse dia. Que Deus abençoe linda e poderosamente a sua vida. Fica na Shalom do Senhor.